Vamos começar a aula, né? Vou compartilhar a tela para que vocês vejam, né? Vamos voltar lá para cima. Experiência do usuário, conceitos e soluções. O que eu quero dizer nessa experiência? Que fique muito claro que a experiência de usuário, ela tem que ser agregadora. Então, é uma experiência que o cliente, ele é o foco dessa experiência. Mas essa experiência, ela não é simplesmente usei a necessidade do meu produto, satisfez a minha necessidade. Lembra das necessidades básicas de Maslow, que tem necessidade primária, necessidade secundária? A experiência não envolve apenas a satisfação, conforme a gente vê no marketing. Ela envolve além, ela envolve emoção, ela envolve empatia, ela envolve uma interação. Se há uma interação, show de bola. É provável que o indivíduo volte a comprar na empresa, produto ou serviço, certo? E se a UX foi uma experiência ruim para o cliente? Ou então, se perdeu o cliente? Não, não perdeu o cliente. Nós temos que entender que essa experiência do cliente, para a UX, ela é uma experiência positiva. Ela tem que ser levada como um tema importante para as marcas. Elas planejar o UX para gerar uma experiência satisfatória. Essa experiência satisfatória, desde um designer simples à facilidade de uso, não é mesmo? Em outras palavras, é como o cliente final interage com o produto, criando experiências positivas ou negativas sobre a marca que o oferece, tá? Foco no X. É importantíssimo ter o foco no usuário e na experiência, mas nesse foco de X, não é só pensar na usabilidade, no acesso, mas sim também no designer e aperfeiçoar o tempo e o recurso. Quanto tempo que a pessoa vai ficar no site, quais recursos que eu vou oferecer, eu vou sanar todas as dúvidas, e aí a gente vai lembrar daquilo, alto desempenho no mundo virtual, ampliar os processos e as demandas, para que você gere conteúdos, para que você consiga ter os 4 pilares da experiência: usabilidade, utilidade, acessibilidade e funcionalidade. Então, usar o site deve ser simples para navegar, utilizar o conteúdo à disposição do usuário, acessar, o acesso ao material deve ser facilitado. E funcional a página, funcional as informações, funcional a página precisa cumprir o objetivo para o qual ela foi pensada. Esse aqui é um artigo americano que eu vou mandar para vocês daqui a pouco por WhatsApp. São os elementos de Peter Morville. O presidente de uma consultoria Semantic Studio destaca 7 elementos essenciais do X, que são útil, usável, desejável, valorosa, localizável, acessível e crível. O que a gente não pode esquecer? Que ele tem a filosofia dos 4, mas isso está sendo muito usado nos Estados Unidos recentemente, que é a questão da ser desejável e valorizado. E a localização é um ponto de estratégico. Qual é o URL que eu vou usar? Vai ser um nome facilitador? Aonde que eu vou inserir? Aonde que eu vou ser fácil para ser encontrado? E tudo mais. Então, a gente também tem que pensar em criar essa credibilidade nessa experiência virtual do usuário. O X e o Y. Isso também é citado na aula, mas eu preferi trazer como um diferencial. User Experience é designer, como o próprio nome diz, projetar pensando em oferecer a melhor experiência ao usuário, certo? Mas existe User Interface Designer, é propriamente o projeto de interface pelo qual o usuário interage um aplicativo, site ou um dispositivo. Então, o que a gente tem que pensar? Resumindo um pouco o que foi dito pelo professor no material da aula, a gente tem que focar nisso aqui. Se tratando de web, houve uma época em que as empresas não pensavam nessa construção do site, simplesmente pensavam que o site deveria estar no ar. Mas a User Experience não pensa desse jeito, ela vai pensar na User Experience Designer, que contempla a persona, a pesquisa, a definição do público, a definição de todas essas necessidades da persona tem que estar sendo atingida no site.
não só nas redes sociais, mas no site. Após toda a estruturação, toda essa montagem, todo esse mapeamento que você, como marketing, pode fazer parte, não deixar esse projeto para a agência de web simplesmente fazer, acompanhe, né? Você pode ver o User Interface Designer. Antes desse site para o ar, peça uma aprovação, uma página teste, né? Que você faça essa construção, que você busque ver se aqueles itens do 4 pilares da experiência do usuário estão sendo praticadas no que está sendo desenvolvido, né? E aí você vai ver se vai ter o User Interface Designer, entrar em cena essa transformação de dados obtidos com o X, para fazer com que a interação entre usuário e plataforma atinja os objetivos traçados. Mas o que é? O I e o X e o I andam casados, andam juntos, ambos se completam. É um trabalho a favor da empatia da marca, pela simplicidade do uso. Então, a empresa, ela precisa ter esse olhar que o seu site não é apenas de uma maneira básica, ela tem que ter um olhar agradável, ela tem que ter um olhar de empatia. Tempos em tempos, muda a cor do site, muda um pouquinho o layout, mexe, mostra que o seu site está sendo modernizado, que você acompanha as tendências. Não seja parado. Não é isso. Nem nas redes sociais a gente é, né? Então, user experience em processos digitais deve ser encarada como um dos pilares mais importantes no processo. Revisitar seus processos digitais já implementados pode trazer ganhos consideráveis na satisfação dos usuários, no tempo de vida do processo, na redução de não conformidades, tá? E eu queria dar essa dica muito bacana sobre as redes sociais, né? Recentemente eu estava lendo um artigo onde você postou um tema no feed, você fala no history, muitas vezes só naquele dia, mas tentar criar durante a semana mais interação sobre aquele assunto, né? Focar aquela semana sobre aquele assunto. Isso é um user experience também nas redes sociais, né? Engajar as pessoas, que foi muito exemplo da Bianca Andrade semana passada. Ela falou muito da construção e essa semana ela está alimentando, dando dicas e tudo mais. Então, ter essa interação a longo prazo é, sim, uma empatia com a marca, né? Elementos principais está citado no material da aula, mas eu decidi reforçar. Pesquisa de usuário, que eu falei que é importantíssimo, ver persona, pesquisar como que está o desenvolvimento, como que está o acesso, qual que é o tempo e tudo mais. Compreensão do negócio, se está atendendo o objetivo que vocês querem, e dos usuários também, se está atendendo o objetivo deles. Avaliação e teste de usabilidade é essencial. Como eu citei um pouco antes, Designer Thinking sempre fez parte na construção de etapas, que tem a parte de protótipo, tem a parte de aplicação, tem a parte de ter essa experiência na construção do projeto do designer. Mas também é designer, é o X. Você vai desenvolver isso. Dentro do Designer Thinking tem o X, dentro do X também tem um pouco de Designer Thinking. Ambos também se conversam. São umas situações modernas do marketing 5.0 que a gente estuda hoje. São nomenclaturas muito atuais, muito recentes. Então, a gente foge um pouco daquele marketing mais básico, né? Mas a gente fala de um marketing mais digital. Então, quando a gente vai falar de buzz marketing, de entretenimento, de storytelling, hoje é cada vez mais gatilho mentais, são focos de user experience, de experiência do usuário. Você tem que usar tudo isso a favor na construção do site, no caminho da jornada de compra. Esse artigo eu citei, que eu ia trazer um artigo, ele é muito bacana porque ele vai fundamentar bastante que vocês têm que ler, entender de uma vez por todas o que é o X, entenda as nomenclaturas dos diferentes cargos, o X e o Y são duas coisas que completam diferentes, entenda o que é usabilidade, nunca deixe de fazer protótipo, o X e a empatia são amigos, são melhores amigos, apresente informações fortes, descobrir o problema verdadeiro antes de tentar resolver o problema errado. Muito interessante esse trecho no artigo. Faça as coisas de maneira simples e intuitiva. Você não é o seu usuário.
você fornece pistas e sinalizações, fazer um layout com símbolo, com realidade, que facilite. Use jargões ou não use. Há uns termos atuais que a gente vê muito, né? Avon, ou não sei o quê, ou tem muitas empresas usando, mas tente usar com moderação, né? Mas tem alguns também que a gente não deve usar. Aprenda a observar. Esse trecho que ela fala é muito interessante no artigo. Estes são os principais princípios básicos que ajudaram a autora do artigo a começar um X, mas no final das contas, tudo está relacionado à experiência. Na aula, o professor cita o modelo do quadrante, só que eu decidi dar uma pesquisada como que isso funciona na prática. Eu achei um artigo e decidi trazer. Lá cita o seguinte, que com o matrix de impacto versus esforço, os participantes da sprint distribuem suas ideias nessas etapas, né? Essencial, podemos escolher bons frutos rapidamente, estratégico, potencial ganho justifica o esforço, indiferente, é possível encontrar oportunidades para aumentar o impacto? Luxo, é realmente necessário? Só que eu achei interessante que o case que eu estava lendo, ele cita que normalmente, nossos sprints optam apenas pelas ideias presentes nos dois quadrantes que demonstram ter alto impacto para o usuário, que é o essencial estratégico. Eles não trabalham com baixo. Eu lembrei de análise SWOT de FOFA. Normalmente, quando nós estamos desenvolvendo, né, acho que até vocês, talvez, a gente vai pensar nas forças e nas fraquezas. A gente quase não cita tanto os itens de baixo, né? A gente muitas vezes vai colocar muito força e oportunidade muito junto, né? Então, existe essa visão, só queria... Então, é muito isso aqui, análise SWOT para mim, tá? Métricas são citadas lá na aula, né? Então, eu decidi trazer de maneira básica, essas três são essenciais no desenvolvimento de um site saudável, ele tem que ser interativo, ele tem que ter uma visualização, né, ter um cálculo de estabilidade, quanto tempo que ele vai ficar, quanto tempo vai acessar, quanto tempo que vai se gerar esse download do site, quanto tempo que vai virar o acesso. Não pode ser um site de, clicou aqui mais 5 segundos, clicou lá mais 10 segundos. Não, tem que ser um site que tenha uma usabilidade rápida, tá? Então, tem como calcular isso, quem é desenvolvedor de web e a interação também. Tá? Reforçar o que você já sabe, mas de uma maneira focada no UX. Persona, testar, validar e iterar, que eu falei para vocês agora. Tem que fazer isso. Na prática, fazer teste de usabilidade com pouco recurso. O que vocês têm? Vocês hoje são profissionais da área, busquem coworkers, pessoas, networks de pessoas próximas para opinarem no desenvolvimento que vocês estão fazendo atualmente. Isso é muito agregador. Percebe-se, feedback e grandes insights. É importante que durante os testes o indivíduo faça o máximo de anotações. Copie os resultados para apresentar para a equipe, para que juntos discutam quais mudanças devem ser feitas, tá? O que é isso? Faça os testes, peça para outros indivíduos fazerem, faz uma anotação. Era assim que eu trabalhava na época. Isso, quando eu comecei a montar esse material, veio um déjà vu na minha cabeça, né? Isso foi o que eu fazia nas empresas quando eu era CLT. Eu desenvolvia desse jeito, eu sentava, pegava um caderninho e falava, não, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei, isso aqui é mudar, eu gostei desse site, mostrava para o cara da web, daí ele falava que era possível, não era possível. Então, copie essas ideias, os resultados, para você conseguir levar opiniões divergentes, porque é aí que você vai dar os resultados. E nessa planilha de sugestões, existe alguns sites que traz umas barrinhas. Quando você está usando o site, vem assim uma barrinha do esquerdo, um pouco assim, esse site te satisfez, bote qual sorrisinho. Eu já vi muitos sites lá fora, americanos, esse site de fotos, de banco de imagens, tem muito isso. Ou depois de uma compra, qual que foi o nível da experiência de compra, tem um sorrisinho, às vezes é legal você criar isso no momento ali para você ter um feedback de sugestões. Por quê? Assim você consegue identificar usuários que, se necessário, fiquem mais fácil de tirar algumas dúvidas. Dependendo do contexto, vale a pena citar que é uma persona que se encaixa e você vai ter um perfil diferenciado. Observação. O que foi observado, qual o sentido o usuário demonstrou. E sugestão de melhoria, anotação sobre alguma sugestão deixada pelo usuário, né? Ter essa área dentro do site é muito interessante, né? Na construção, de ser facilitador,
né? Não só o facilitador deixar as sugestões, mas quem usa. Vocês vão ver isso muito no case que eu vou falar. 4 vantagens do UX para a sua empresa. Aumento de vendas, que a longo prazo, quando você tem um site muito bem montado, ele sim vai ter muitas vendas, vai ser muito acessível, muito fácil, muito funcional. Fidelização de cliente, claro, que se alguém gosta de uma compra, vai voltar. Quem não teve uma experiência ruim no site, vai dizer... Vocês já viram isso na rua? Quando você tem uma experiência ruim numa loja, talvez dentro de 1 ou 2 anos você não volta lá, mas um dia você volta naquela loja. Agora, no mundo virtual, é muito difícil. Então, quando você tá uma experiência positiva, eles são advogados da marca. Pode ter certeza que eles vão voltar, eles não vão reclamar e assim por diante. Diferencial competitivo também tá aí, tá? Eu quis trazer essa areazinha dessa arte aqui, porque isso aqui envolve muita construção do case que vocês vão ver depois. O que é legal? Use tons relevantes como azul e verde, tons claros, tons chamativos, tom que dê o acesso, coerência para a informação que está sendo construída. Use linguagem calma, neutra, seja breve e vá direto ao ponto, tá? Não use meio termo, seja intuitivo, que a pessoa te entenda, tá? E a Sephora, em 2020, a Sephora decidiu refazer todo o aplicativo, o seu site, toda essa transformação de web, mas o foco principal foi o mobile. E aí vocês vão entender o porquê. Sephora apostou em todas as experiências do mobile para ter uma experiência de resultado. Os clientes esperam que a Sephora disponibilize experiências personalizadas com caminhos fáceis e desimpedindo para achar o que estão buscando e descobrir novos produtos. Em 2019, realizamos dezenas de testes de usabilidade e ficamos surpresos ao descobrir que nosso aplicativo não oferecia uma boa experiência. Isso é o que foi citado pela pessoa do marketing na Sephora, no artigo que eu li. Então, número 1, fortaleça a cultura de testes e prepare-se para falhar. Somente para este projeto, eles coletaram 300 horas de feedback remoto e 40 entrevistas de diferentes usuários. Isso é o que eu falei para vocês. Teste, avaliação, pesquisa. Por exemplo, o ecossistema digital da Sephora é composto por muitos elementos. Conta, pedidos, histórias, assinaturas e tudo mais. E o que eu achei, só resumindo, aprendemos mesmo que, oferecendo todos esses recursos, estavam espalhados pelo aplicativo. Nossos clientes esperavam que eles estivessem juntos. Então, eles criaram um campo chamado Eu. É muito interessante. Talvez no site você pode manter separado, mas no aplicativo tenta ser mais rápido, mais resumido, porque o ambiente de leitura é diferente, certo? 2, recurso novo. Não aposte tudo nele, pense holisticamente. Com 5 ou 10 recursos lançados anualmente, não demorou para o aplicativo se tornar inutilizável. Na verdade, nossos testes de usabilidade confirmaram que os usuários estavam constantemente perdendo alguns dos melhores recursos do aplicativo. O que eles fizeram? Chamaram os setores de produto, designer, desenvolvedores, focaram nessa usabilidade em todas as páginas. Por isso, foram pesquisar a acessibilidade nos smartphones para entender quais eram os desafios ergonômicos por trás de um menu com muitas camadas. E aí, tá, para vocês entenderem, foi essa leitura que eles fizeram. O difícil, quando a gente abre um site, normalmente está no final, dentro de um computador, mas no aplicativo, o difícil está na parte superior. E aí, essa maneira fez com que eles modificassem a necessidade. E o fácil é achar o produto que eles querem que seja falado, está no meio. 3, integre a equipe, inclua todos no problema que eu falei, fazer network, conversar com as pessoas, entra aqui. Durante o redesenho do aplicativo, nossa equipe usou uma série de trabalhos vindos de diferentes grupos, que incluíam pesquisadores, gerentes, desenvolvedores, para criar e lapidar os novos conceitos. O que deu? Design de aplicativo é trabalhado em equipe. Aí vocês vão lembrar do projeto que vocês estudaram no passado, do Smart, projeto Agile, projeto para startup, que usa muito essa interação com outras áreas, que é isso aqui.
mas acredito que o nosso maior trunfo foi a capacidade de reunir todas as equipes, engenheiros, parceiros de negócios, marketing, gerentes de produto, nesse processo. Se o mais transparente e colaborativo possível ajudou a construir o suporte necessário na empresa até chegarmos ao produto final. Aí, para vocês verem a diferença de 2019 para 2020. O que entra aqui? Quem já entrou numa loja da Sephora sabe que as gôndolas, né, da loja, as paredes são pretas e muito usadas iluminação, porque é um conceito da loja, né? Na decoração, nas franquias, ela tem uma montagem, né, padrão. E eles tentaram por muito tempo manter o preto, mas não estava acessível. E depois de muita pesquisa, olha como eles mudaram, foram para o branco, muito mais útil, muito mais claro, muito mais usável. Entendeu? Então é isso que eu acho que é interessante vocês verem. Eu tô rouca porque eu já falei o dia inteiro, tá? Mas é isso que eu queria falar. Agradeço a atenção de todos vocês e até a próxima aula.